estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de História. Eu adoro as aulas de História, tenho certeza que vocês também gostam. Nossas aulas são gravadas, ficam disponíveis no repositório do aplicativo para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Nossas aulas são complementos do currículo em ação, aulas baseadas nas habilidades do currículo paulista e você, professor, saiba que tem o roteiro do professor lá disponível também no repositório para você utilizar no seu planejamento, planejar a aula antes e verificar aí os momentos de explicação desta aula que você pode utilizar também com os estudantes em sala. E para esta aula estamos super bem acompanhados da professora Genoveva Alves. Muito obrigada pelo convite, Pro Joyce. Muito bom dia a você, estudante do terceiro ano, professor, professora. Bom dia. Olá também, Andrei. Seja muito bem-vindo. E olha, para essa aula estamos aqui. Vamos aprender bastante, então fiquem ligadinhos, porque tem aí muitas coisas novas para descobrirmos. E como vocês sabem, né? Não sei se vocês já gravaram. História é a ciência que estuda as realizações humanas ao longo do tempo. Então, como eu sempre falo, temos que conhecer nossa história, conhecer nosso passado para entender nosso presente e também planejar o nosso futuro. Vamos ver o título da aula de hoje? Vamos lá. Olha só, monumentos históricos. Tem tantos monumentos legais aí por várias cidades, né, Progenô? Pontos turísticos. Aqui na cidade de São Paulo mesmo tem diversos, não é, Pro? Então vamos lá, qual a habilidade da aula de hoje? EF 03 HI 05, que diz respeito a identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus significados, com o objetivo de conhecer monumentos históricos, bem como seu significado. Isso mesmo. Então, quando pensamos aí em monumentos históricos, são imagens, estátuas, esculturas para marcarem algum acontecimento. E aí, esta aula não é para dar relevância a nenhum monumento, independente da opinião que você tenha sobre o momento histórico que ele foi um marco, mas sim para você, estudante, entender que é muito importante ter esses marcos na história, ter esses pontos turísticos na cidade que marcam a história, que marcam acontecimentos, sejam eles bons ou, infelizmente, coisas que já passaram que não foram tão legais. Então, vamos aí ver o que vamos aprender, professora, na conversa inicial. Olha só o que eu coloquei. Professora, eu ainda não tive o prazer de conhecer esse ponto turístico aí muito conhecido e eu coloquei ele por um motivo muito especial, porque ele é um monumento conhecido internacionalmente, independente de religião, professora. Exatamente, esse é o Cristo Redentor, não é? Isso. Lá do Rio de Janeiro. Se não me engano, é inclusive uma das 7 maravilhas do mundo, justamente, não é? Contemporâneo, isso mesmo. É o que vamos ver no texto seguinte. Mas aí, olha só, para ter uma conversa inicial, independente do monumento que eu estou mostrando, que é um monumento que eu acho muito lindo, respeito muito, olha só, tenho muita vontade de conhecer, ainda terei o prazer, com certeza, mas aí na imagem dessa fotografia vocês podem ver que tem vários turistas e com certeza deve ser pessoas de várias localidades diferentes que veio conhecer esse ponto muito importante, esse monumento histórico da cidade do Rio de Janeiro que se tornou também uma representação muito grande para o nosso país. Isso mesmo, eu também quero conhecer, ainda não conheço. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história deste monumento, professora. Vamos lá. Cristo Redentor é uma estátua que retrata Jesus Cristo, localizada no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar. Símbolo do cristianismo, o Cristo Redentor também se tornou um ícone cultural do Rio de Janeiro, do Brasil e da América Latina como um todo. Em 2007, foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E em 2012, a Unesco considerou o Cristo Redentor como parte da paisagem do Rio de Janeiro
incluída na lista de patrimônios da humanidade. Ai, que legal, né, professora? Muito. E fora Uau. que é um monumento muito bonito, fica numa cidade, a cidade considerada cidade maravilhosa, que é uma cidade muito bonita. Então, vocês viram a relevância que ele tem, que acaba ficando marcado, toda uma cultura, que nem o nosso Brasil, fica marcado por este monumento, porque ele acaba por ser conhecido internacionalmente. Mas então, pensando aí em monumentos históricos que marcam a história e que se tornam patrimônios históricos, culturais de uma sociedade, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Olha só. O patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais importantes para a história de determinada sociedade ou comunidade. Podem ser prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças ou até mesmo parte de uma cidade, por exemplo, o centro histórico. Esses bens foram ao longo do tempo construídos ou desenvolvidos pelas sociedades. Estão intimamente relacionados com a identidade local e representam uma importante fonte de pesquisa atual. Através do patrimônio histórico, podemos, portanto, conhecer a história e tudo o que a envolve, como a arte, as tradições, os saberes e a cultura de determinado povo. Isso mesmo. Então, olha só, os monumentos históricos marcam a história de determinados lugares e também representa a cultura dos lugares, de uma sociedade, de um povo. Então, é muito importante. Vocês já devem ter visto em outras aulas que a história é feita de marcos, de registros. Então, o monumento histórico é um excelente registro para você deixar aí a marca de algum acontecimento em algum local, ou referente a alguma cultura, ou uma pessoa muito importante que viveu naquela cidade. Então, eu tenho certeza, nós aqui falando para o estado de São Paulo todinho, todas as cidades têm algum ponto muito importante, algum marco histórico na cidade, né, Pro Genô? Exatamente, sempre tem, Pro. Então, vamos pensar aí junto com os estudantes, aquele momento que a gente abre nossa roda de conversa. Então, perguntas norteadoras aí para vocês responderem na escola, entre vocês, dependendo da cidade que vocês moram, né, Progenô? Isso mesmo. Você sabe o que é um monumento histórico? Depois de tudo que nós lemos, você consegue agora explicar com as suas palavras o que é um monumento histórico? Você conhece os monumentos da sua cidade? Aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, igual você falou, tem vários, né, Progenô? Exatamente. E sabe qual é o significado deles? Justamente, porque todos têm uma história por trás. Eles foram feitos para marcar uma referência histórica. Então, fica aí também essa sugestão de atividade. Se você não conhece os monumentos históricos muito relevantes da sua cidade, pesquise aí para você ter na ponta da língua e ser um representante da sua cultura, né, professora? Exato. Então, não basta conhecer, mas é importante também saber o significado de cada um deles. E essa é a proposta que vai ficar hoje aí para vocês. Isso. E aqui temos uma breve definição de monumento histórico. O sentido dos monumentos históricos está relacionado à ideia de construção condenada a perpetuar a lembrança de alguém ou alguma coisa. Construção ou obra que transmite a recordação. Então, muito mais do que uma fotografia, por exemplo, que também ao observarmos nós recordamos de um momento, de pessoas e tudo mais, o monumento histórico também faz essa alusão aí, não é? Sim, é uma marca, ele vai perpetuar, ele vai ficar aí ao longo do tempo, das gerações. Isso mesmo. E aí, eu vou deixar essa pergunta, né, para vocês não esquecerem. Quais os principais monumentos históricos
da sua cidade. Ai, Pro, nós queremos conhecer, hein? Com certeza. Temos aí várias cidades aqui no estado de São Paulo e com vários lugares, pontos turísticos maravilhosos. Então, vai ficar de sugestão de atividade para vocês ampliarem. Que tal fazer cartazes, né, professora? E aí, ó, fazer um projeto sobre os monumentos históricos aí da sua cidade. Tenho certeza que os estudantes aí gostam de desenhar e muitos têm talentos assim, olha, que vão ser revelados aí ao desenhar esses monumentos. Uau. E para essa aula eu coloquei alguns assim aqui da cidade de São Paulo para eles conhecerem um pouquinho mais. Então tem esse aí que eu acho muito legal, sempre quando a gente passa lá na região do Ibirapuera, a gente não tem como não olhar, à noite ele fica iluminado, com várias luzes, é um monumento muito bonito, mas para não só contemplar, nós temos que conhecer a história desse monumento. Então o nome desse monumento é Monumento às Bandeiras. E aí, professora? A obra do escultor Victor Brecheret, em homenagem aos bandeirantes que exploraram os sertões durante os séculos 17 e 18, foi inaugurada no ano de 1953, concretizada 33 anos depois. Ela fez parte das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. O monumento está localizado no Parque do Ibirapuera. Isso mesmo. Então, vocês podem aí pesquisar mais a fundo aí o que os bandeirantes representaram na nossa história, na cidade de São Paulo, tudo, para vocês verem aí o marco histórico, por que que tem esse monumento. Eu trouxe outros aqui também, professora. A mão, eu sempre adorei esse, e nós trabalhamos bem pertinho, né, professora? Exatamente. Dessa mão maravilhosa. E o que esse monumento que chama só simplesmente mão representa, professora? Mão é um monumento com 7 metros de altura, bem grande, não é? Criado por Oscar Niemeyer e localizado no Memorial da América Latina, do qual ele é um dos principais símbolos. A obra remete ao sangue dos mártires latino-americanos que perderam sua vida em prol da liberdade no continente. No relevo da palma, há uma representação da América Latina, em vermelho. Realmente podemos observar aí, não é? Sim, então olha só, esse monumento que já é muito bonito de observar, nós vemos que tem toda uma simbologia, uma história muito importante por trás dele, por isso que ele tem uma representatividade muito importante historicamente, né, professora? Sim, um bonito significado aí. E eu também trouxe esse, né, porque esse é um que eu acho muito bonito, eu também passo muitas vezes por ele no centro de São Paulo e muitas pessoas às vezes nem dão relevância e é muito importante lembrar que esses monumentos históricos são patrimônios públicos, então não devem ser pichados, não devem ser jogar lixo neles, eles têm que ser só contemplados. É uma obra de arte, sim, não é? Sim, uma obra de arte. Esse daqui chama Mãe Preta. É uma escultura de bronze que retrata uma mulher negra amamentando uma criança branca, localizada no Largo do Paissandu, no Centro Histórico de São Paulo. A obra foi produzida por Júlio Guerra e data de 23 de janeiro de 1955. A representação na escultura remete à ama de leite. Isso mesmo, e quem ficou curioso para saber o que é uma ama de leite, pode aí investigar, pesquisar, que é isso mesmo que temos que fazer nas aulas de história. E qual a sugestão de atividade para essa aula, professora? Justamente pesquisar. Isso mesmo. Pesquisar os principais monumentos da sua cidade e conhecer aí a história de cada um deles. Temos aí os materiais utilizados nesta aula, bem como o formulário de avaliação desta aula, sempre preparada com muito carinho. Muito obrigada, professora Genô, pela participação. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, terceiro ano.